uma das coisas que nós temos que aprender é que o Senhor Deus, Ele tem promessas. As promessas de Deus, nós temos que saber dividir elas. E uma maneira de você dividir é você saber assim: promessa pessoal. O que é uma promessa pessoal? Vamos dar um exemplo. Abraão ia ser pai velho, é uma promessa pessoal. Por quê? Porque se Deus falar, né, para uma irmãzinha aqui de 100 anos, vou te dar um filho, não é uma promessa generalizada, é uma promessa pessoal. As promessas de Deus são pessoais. Depois tem as promessas de Deus que elas são generalizadas. O que é uma promessa de Deus generalizada? Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. É uma promessa que é para todas as pessoas que vierem a entrar em uma condição. Então são promessas. Então Deus tem diversos tipos de promessa. A promessa que ela é individual, ela não é para todo mundo, ela é para o indivíduo. E Deus tem uma promessa para a tua vida. Mas ela não é uma promessa que você pode fazer dela uma doutrina. Pode fazer, mas ela é real, ela existe para você. Quando eu me converti, um dia, a primeira profecia que eu recebi, o Senhor me fez umas promessas. E aquelas promessas Ele deu uma promessa para mim. Ele falou um posicionamento que Ele queria que eu aprendesse. E Ele falou para mim o que ia fazer comigo no futuro. Ele me prometeu prosperidade. O Senhor fez uma promessa de prosperidade. E o Senhor fez uma promessa também de me usar com o ministério de unção, de poder. E o Senhor, de lá para cá, tem cumprido essas coisas na minha vida. E então você tem que separar as promessas. Quando você lê a Bíblia e vê as promessas que Deus fez para Abraão, para Josué, para Jacó, para cada um que Deus fez uma promessa, houve um pacto de aliança. Hoje, quando Deus tem uma promessa para a tua vida, você precisa se aliançar com Deus. Quem é que tem direito? Esse é o título da mensagem. Quem tem direito de receber as promessas de Deus? Primeira coisa, você precisa fazer uma aliança com Deus. A tua aliança, para você entrar em aliança com Deus, para ter direito nas promessas que Deus tem para a tua vida, ela tem que ser para você. Você precisa entender que ela é feita para quem é salvo. Então você, primeira coisa, tem que estabelecer a sua salvação. E isso faz parte do começo de uma nova história com Deus. A palavra de Deus diz assim, né, que se alguém está em Cristo é nova criatura. Nova por quê? Porque ela nasce de novo a partir de uma aliança que ela faz com Jesus. Para você entender, querida, a aliança que nós fazemos com Deus é de sangue. A aliança de sangue, ela não é barata, ela não te custa nada da tua parte em termos do sacrifício que Jesus fez, mas ela te custa tudo na resposta. Tem gente que tem medo de vir na igreja porque acha que Deus vai querer o dinheiro dele. Sinto muito te dizer, Deus não vai querer teu dinheiro. Deus não quer teu dinheiro. Ah, mas Deus vai querer meu tempo. Deus não quer teu tempo. Deus, Ele quer tudo, porque Ele te deu tudo que é dele. Quando Ele deu o seu filho, o exemplo de dar o filho, o filho, quando alguém dá o filho para você, querido, Deus está, aquela pessoa está querendo dizer o seguinte: eu dou tudo e mais um pouco, ou te dou tudo e o que for preciso, né? Porque qualquer um que tem um filho, ele dá tudo que ele tem para salvar aquele filho. O que Deus fez? Deus deu o filho. Em vez de Ele dar tudo para salvar o filho, Ele deu o filho por você. Então você entra nessa aliança e você começa a entender que é muito amor. Então, para que eu faça parte da aliança desse amor de Deus, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, porque daí eu estou cumprindo a aliança. E nós temos que entender que Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Quem tem direito? Primeiro, tem que ter aliança com Deus, tem que ser salvo. As promessas de Deus
pessoais, gerais, eternas, elas estão todas condicionadas a você ser salvo. Quem é salvo é filho de Deus, tem as promessas e é apto para recebê-las. Mas você sabia que tem muitas pessoas que têm essas promessas, mas eles vivem pobres de promessa e nunca recebem as promessas de Deus, tendo pleno direito. Às vezes porque não pede, quando pede não pede direito, às vezes porque não cumpre parte da aliança ao qual precisa se cumprir para que as promessas possam ser realizadas, às vezes porque não permanece. Você precisa entender que após ser salvo, que você agora tem direito das promessas de Deus, que não são poucas, são maravilhosas em todos os sentidos, você precisa agora fazer as coisas que lhe dão direito. Primeiro, Jesus falou que tem que orar. Pedir, recebereis. Bater, abrir. Então nós temos que ser persistente. Eu quero ler um versículo que ensina muito sobre você permanecer para poder receber promessas. Tiago 1. Meus irmãos, sintam felizes o passares por todo tipo de aflição. Olha bem o que esse versículo diz. Sintam-se felizes passar por todo tipo de aflição. Por quê? Vamos lá. Pois vocês sabem quando a sua fé vence essas provações, ela produz a perseverança. Então vamos ver aqui um elemento. Você precisa ter fé. Segundo, você precisa perseverar. Vamos lá. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros, corretos, não falhando em nada. Então percebe aqui que para você receber promessas de Deus, você vai passar por algumas provações. Essas provações Deus permite para quem precisa ser transformado. Então quando nós estamos querendo que as promessas de Deus aconteçam na nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos permanecer na fé e que vai vir provações, tribulações, para nós perdermos a perseverança. Querido, aprende uma coisa, eu vou te ensinar alguns passos bem simples, que se você sair dele, você vai ser tentada todo o tempo a sair, porque aconteceu comigo. Eu vou contar para você um deles. Primeira coisa, Deus tem que fazer nós sermos famílias, mas a nossa família da terra pode ser que nunca vai combinar, porque a Bíblia fala que os nossos inimigos seriam da própria casa. Mas como que Deus vai nos ensinar a ser família? Quando você vai para uma igreja, Deus tem inúmeros propósitos ali. E um deles que Deus tem é fazer com que você aprenda a amar as pessoas na diversidade. Se você for ver, todas as promessas escritas na Bíblia foram escritas para crente, não é para a turma do mundo. Outra coisa, o Novo Testamento foi escrito para a igreja. E quando nós vivemos em comunidade, nós começamos a ter pessoas de todos os tipos. Uma vez, querido, eu aprendi que eu não podia ter nenhum inimigo, porque poderia ser que justamente aquela pessoa que eu tinha mais problema ia trazer na mesma igreja minha, né? Aí como eu aprendi a amar a pessoa que mais me prejudicou, então eu torci para ela ir naquela igreja, né? Acabou não indo, mas eu torci, então acabou o meu problema. Nós temos que entender que ali Deus vai, querido, começar a mudar o nosso interior para nós podermos amar todas as pessoas. E o amor é a única coisa que não pode faltar para você andar com Deus, porque Deus é amor. Querido, dentro da igreja, sempre vai ter aqueles que Deus vai permitir que vai ser um problema para a tua vida. Aprende uma coisa. Tem pessoas que não suportam ver você bem. Eles te suportam você na necessidade, você passando dificuldade,
você passando luta, Ele até te ama nesse sentido, mas se Ele vê você bombando, acontecendo, eles não suportam isso. E isso vai ter na igreja, vai ter na tua casa, vai ter na cidade, pessoas que não te suportam. Principalmente quando você está bem. Mas quando você está ferrado, aquela mesma pessoa falou, aquele cara é uma benção e tal. Não, querido, ele não quer o teu bem. Todo lugar tem. E Deus sempre traz o joio, né, para poder nos provar. E nós temos que amar, porque essas pessoas são pessoas que podem se converter. Se você não aprender a amar, então não tem chance. Outra coisa, obedecer. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor teu Deus te exaltará sobre toda... Querido, é promessa. Todo aquele que ouve e obedece, eu vou comparar ele àquele homem que edificou a casa sobre a rocha. Construiu sua casa, veio o vento, a tempestade, a muita chuva e nada pôde destruí-la. Mas aquele que me ouve e não me obedece, vou comparar ele àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o mesmo tipo de problema e derrubou ele. Então nós temos que ouvir e obedecer. Então nós temos que ficar de olho, né? Porque as promessas de Deus são para aqueles que permanecem firme nas provação. Outra coisa que você tem que ter paciência para poder herdar as promessas de Deus. Querido, tem promessas que você tem que ficar firme nela e saber respeitar o maior inimigo que eu vejo nos tempos de hoje, chama tempo. Tem coisa que é o tempo. Só, querido, que nós desejamos algo demais, pedimos a Deus, estamos sendo fiel a Deus, mas nós pegamos que queremos para hoje, para amanhã, eu preciso agora. E às vezes que daquela promessa é tua, está escrito na Bíblia, Deus falou com você, mas você não espera o tempo e começa a fazer elas acontecer, começa a ajudar a Deus e forma uma grande confusão, né, na sua vida. Você começa a ter problemas muito grandes na tua vida, simplesmente porque não esperou com paciência o tempo. O tempo é necessário para que você não arrume encrenca para a tua vida e transforme uma vida que era para ser de paz, de alegria, uma vida atribulada. Um dia Abraão quis ajudar Deus, né? Todo mundo sabe da história. Foi dar uma ajudadinha para Deus e a vida dele virou uma tribulação. Vira uma confusão quando você não respeita o tempo. Como é que eu vou esperar nesse tempo? Firme na aliança com Jesus, frequentando uma igreja, simples assim. Será que você não pode frequentar uma igreja? Participar dela? Né? Tendo, querido, paciência para Deus e transformando tua natureza, através das coisas que vão acontecendo nessa igreja, na sua vida, no seu trabalho. É muito simples, né? Você vai procurar agradar a Deus tendo fé. A fé vem pelo ouvir, né? A fé é consolidada por um comportamento, porque a fé sem obra é morta. Então eu estou trabalhando por causa da fé. A fé sem obra é morta. Então eu começo a ter esse posicionamento e o Senhor vai cumprindo as suas promessas no seu devido tempo. Hoje eu oro ao Senhor todo dia, falo: Senhor, eu estou muito próspero, para mim é muito, mas o que Deus falou é maior. Então eu falo assim, me ajuda a eu pensar como o Senhor está pensando, não deixa eu me desviar, não deixa eu perder tempo. Sabe, amado, nós temos que entender que o mundo está atribulado e ele vai querer tomar o seu tempo de Deus, teu tempo da igreja. Se você não for valente em priorizar, buscar em primeiro lugar o reino do céu, essa correria vai te tirar do ponto que você tem que estar para as promessas de Deus acontecer. Amém? Agora eu vou ler uma parte que é um mamão com açúcar, é coisa que todo mundo gosta.
Salmos 37, versículo 4. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Porque eu gosto de contar coisa que eu vivo. Eu não prego, não fico preparando mensagem. Chego aqui, Deus fala no meu coração, como eu vivo a palavra, eu vou falar aquilo que eu vivo. Uma vez, eu estava lá na minha loja, e um irmão da igreja mandou eu alinhar o carro dele, e depois ele falou: Trovati, antes de balancear, você vai andar com o carro. Anda uns 10, 15, 20 quilômetros aí, mas anda tanto você quiser, mas anda, depois balanceia o carro. E na época era um Corolla. Eu nunca tinha dirigido um Corolla. Faz tempo, tá, gente? Peguei aquele Corolla, pus na pista. E só falei assim: ai Deus, que carro gostoso, né? Bem que eu podia ter um desse, né? O Senhor falou assim no meu coração: é teu. E não demorou muito, né? Numa situação muito difícil da minha vida, eu comprei um Corolla zero. Mas eu tinha esquecido daquilo. Aí quando eu peguei o Corolla zero, né? Falei: Senhor, mas o Senhor deu o melhor, né? Porque aquele Corolla não era zero. E eu estava andando, o Senhor falou assim: não, mas é isso que eu tenho para você. O que o teu coração desejar, eu te dou. E de lá para cá, eu só quero amar Deus, amar a Deus. Querido, até tem uns desejos que eu tenho passageiro, eu falo para o Senhor assim: Senhor, espera um pouquinho, Senhor, que eu acho que o meu coração vai mudar. O ano passado, eu estava desejando uma Maroc. Eu queria uma Maroc, mas eu falava assim: mas eu acho que eu vou mudar. Eu vou mudar. Aí, chegou no meu aniversário, o que a igreja me deu? O dinheiro da Maroc, para me comprar uma Maroc. Me deram uma Maroc, do jeitinho que eu queria. Só que daí a igreja não sabia, mas meu coração já estava mudando. Eu simplesmente peguei o cheque e rasguei, não quero. Né? Gente, na hora que eu rasguei um cheque de 100 mil reais, todo mundo falou assim: por quê? Né? O Senhor sempre está fazendo aquilo que o coração da gente deseja. Eu tinha falado para o Senhor que o meu coração iria mudar, né? E de lá para cá é assim. Só que eu estou parando de desejar muitas coisas dessa vida aqui, né? Para mim não tem, mas eu tomo muito cuidado, porque se eu desejar e pedir, vem trombando. Agora, uma coisa eu estou desejando de Deus, eu sei que Ele quer fazer, mas não sei porque Ele não está fazendo ainda, mas eu estou esperando. Eu falei: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Uma vez eu escutei o Randy Clark falando que ele fez uma oração simples. Ele tirou uma moedinha do bolso e falou assim para Deus: ó Deus, eu posso ser bem menor, de menos valor que essa moedinha, mas uma coisa eu quero te pedir. Com toda essa minha insignificância, eu como essa moeda, eu quero estar no seu bolso, para o Senhor gastar a minha vida do jeito que o Senhor quiser. E eu ouvi aquilo lá e eu achei muito interessante aquilo. E eu sempre falo assim: Senhor, o que eu quero é que o Senhor gaste a minha vida do jeito que o Senhor quer. Então, uma das coisas que nós temos que aprender é isso. Se nós começarmos a falar assim: Senhor, tudo que o Senhor não gosta eu vou tirar da minha vida, tudo que o Senhor gosta eu quero pôr na minha vida, e começar a agradar a Deus, você vai ver que tudo que o teu coração deseja começa a acontecer, e você fica extasiado, porque acontece mesmo. Nenhuma promessa de Deus deixa de acontecer. Vamos lá. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, com que a justiça da sua causa brilhe como o sol ao meio-dia. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Deixa eu encurtar aqui, né? Deus, eu quero que o Senhor abençoe a pessoa que está me ouvindo, que ela possa saber que Jesus é o Senhor, entregar a vida para Ti, Senhor, e ser muito abençoada. Meu sonho, Deus, de consumo, é que as pessoas ouvindo, Pai, Tua palavra,
possam ter experiência com Teu Espírito e enlouquecerem, Pai, de amor por Ti. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.